Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada conhecendo um pouquinho mais sobre o Vampiros, um jogo narrativo de imortalidade e declínio de sangue. É um RPG nacional escrito pelo Leonardo Vieira da Não Sou Uma Editora, que a gente está destrinchando aqui no canal, né, passando por todos os capítulos, sempre com o objetivo de tentar identificar o que for mais interessante, mais importante, para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora aqui no canal e quer sim conhecer mais sobre o Vampiros, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso material a respeito desse jogo, e se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá pessoal, quem está ligado no movimento, quem está acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 4 do livro que trata sobre as regras, a gente vai encerrar o conteúdo desse capítulo, pegando mais alguns conceitos para a gente entender o funcionamento do Vampiros enquanto sistema, beleza? Então olha só, sem mais delongas, vamos logo entrar aqui no conteúdo de exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, beleza? A gente vai falar aqui, começar a falar, né, sobre a questão das ações de confronto. Só lembrando ali rapidinho, no vídeo anterior eu disse que quando o momento for dramaticamente interessante, que pedir ali uma jogada de dados, uma das primeiras coisas que o narrador, ou o teurgista, como é chamado aqui, tem que fazer é identificar o nível de risco daquela jogada, a gente já comentou sobre o nível de risco no vídeo anterior, e depois é perguntar para o jogador como é que ele vai encarar aquele problema. Se vai ser uma ação de confronto ou uma ação evasiva. É daqui que a gente vai seguir adiante, beleza? Então eu vou começar lendo um trechinho aqui do livro para a gente ter uma ideia geral do que significa uma ação de confronto, beleza? Se liga aí. Em situações dentro da ficção do jogo, onde a personagem entra em algum tipo de confronto direto, entrar em uma briga, disputar uma queda de braço, encarar um inimigo, um combate pequeno ou massivo, medir forças físicas ou mentais, etc. Se a jogadora anunciar que a personagem vai realizar os testes e encarar os riscos, ela está em uma ação de confronto. Ou seja, acho que eu mencionei isso até no vídeo anterior. Se o jogador decidir, né, que aquele personagem vai encarar de frente o desafio, o antagonista, seja lá o que for, aí a gente caracteriza uma ação de confronto. Ele vai confrontar ali o perigo, ele vai confrontar o inimigo, o obstáculo, o que quer que seja. E o que isso vai significar? Que ele vai fazer aquele teste ali e quais são os resultados possíveis, né, dos testes. A gente mencionou também isso no vídeo anterior, mas em se tratando especificamente de uma ação de confronto, tem alguns desdobramentos isso. Por quê? Se o jogador falhar no teste, se ele tiver um fracasso, tá? Ou seja, nenhum sucesso, ou como a gente mencionou, se na jogada de dados dele tiver pelo menos 3d10 que saiam com o resultado 1, essas condições significam fracasso. Se ele obtiver um fracasso no teste e este teste for de um risco médio, que é o padrão ali, ou alto, tem uma consequência adicional. O que é? O personagem vai ganhar um ponto de sangue extra. Ué, mas ele fracassou e ele vai ganhar uma coisa boa, um ponto de sangue extra, isso não é bom para ele? Sim, mas qual é a lógica do jogo? Segundo o livro diz aqui, é o seguinte: isso significa, dentro da ficção do jogo, que o personagem aprende com os seus erros, tá? Então, muito embora você tenha tido fracasso no teste, você vai ter a consequência ruim lá para o personagem, isso não é anulado, tá? Mas, além disso, você ganha também ali, de brinde, vamos chamar assim, um ponto de sangue extra, significando, na ficção do jogo, que o personagem aprendeu alguma coisa com aquele erro. Detalhe importante que está aqui no livro também. Isso tem um limite, tá? De uma vez por sessão de jogo, ou seja, não é em todo teste que você falhar que você vai ganhar esse ponto de sangue extra. Não, isso é só uma vez por sessão. Seguindo adiante, o outro tipo de ação que a gente vai ter aqui no Vampiros é a ação evasiva, tá? Então eu vou ler esse trechinho aqui do livro, porque o entendimento dela está associado também com o que a gente já mencionou antes. Então olha só. Em situações dentro da ficção do jogo, onde a personagem, diante de um perigo de risco médio, alto ou mortal, né, ou seja, níveis 2, 3 e 4 de risco, que a gente mencionou no vídeo anterior, se a personagem ela decide evitar o confronto, ou seja, ela vai tentar esquivar, vamos dizer assim, esquivar no sentido de evitar o confronto direto com aquele antagonista ou com aquela situação, tá? Aí, o que acontece? Ela simplesmente gasta 2 pontos de sangue,
faz o teste da característica que for indicada ali pela teurgista, tá? Ah, como é que ela vai tentar evitar? Ela vai tentar se esconder, alguma coisa assim? Então, por exemplo, vai fazer um teste usando a característica de corpo, né? Vai depender de como aquele jogador descrever que o personagem vai tentar evitar a situação. Então, a partir da descrição do jogador, o narrador, teurgista, vai identificar qual é a característica ali que se enquadra e o jogador que está tentando evitar a ação gasta 2 pontos de sangue, faz o teste da característica indicada, faz o teste, olha, com vantagem, tá? Independente de qualquer outra coisa. Ou seja, toda vez que o seu personagem tentar evitar uma situação ruim, ele vai fazer o teste com vantagem. Se este teste for bem sucedido, né, o jogador vai narrar como foi que o personagem conseguiu se livrar daquela situação, beleza? Ele vai ter o domínio, vamos dizer assim, da cena e indicar e descrever como foi que o personagem conseguiu evitar aquela situação. Claro, existe a possibilidade dele não conseguir evitar, dele falhar nesse teste. E aí, o que acontece? Se liga aí. Caso o personagem falhe no teste, ela automaticamente entra em ação de confronto, ou seja, ela tentou evitar o confronto, mas não conseguiu. Então, um exemplo maluco que eu estou inventando agora. A personagem ia tentar se esconder, gastou o sangue, fez o teste, falhou, ou seja, não conseguiu se esconder, foi percebida ali pelo antagonista. E aí vai iniciar um confronto que inicialmente ela queria evitar, mas não foi possível. E aí ela vai testar, né? Vai fazer o teste de confronto. Caso falhe no teste de ação de confronto, ela não vai ter o bônus ali que a gente acabou de falar, de ganhar 1 ponto de sangue, tá? Por quê? Porque ela estava tentando inicialmente evitar essa situação. O ponto de sangue é um bônus para quem fracassa encarando diretamente o desafio, vamos dizer assim. Se você inicialmente queria evitar, falhou e acabou entrando em confronto, falhou no confronto, não tem bônus de ponto de sangue para você, beleza? E além dela não ganhar esse ponto de sangue extra, ela vai ganhar sim uma fraqueza temporária que vai ser escolhida pela teurgista. Claro que esteja ali de acordo com a narrativa, com aquela situação. Então, tentando resumir aqui de forma mais direta, se você encara de frente o desafio, esse desafio tem um risco médio ou alto e você falha, você tem a compensação de ganhar 1 ponto de sangue extra, somado com as consequências negativas por você ter falhado, beleza? Isso na ação de confronto. Na ação de evasão, na ação evasiva, você inicialmente queria evitar aquela situação, você vai gastar o ponto de sangue, você vai dizer como você vai tentar evitar aquilo, vai fazer o seu teste, mas se você falhar, fazer o seu teste com vantagem, inclusive, e se mesmo assim você falhar, você automaticamente entra na ação de confronto que você queria evitar. E aí, se você for bem sucedido, beleza, você derrotou o inimigo de alguma forma lá. Se você falhar, você não ganha o ponto de sangue e, pelo contrário, você vai ganhar uma consequência negativa, né? Uma fraqueza temporária que o teurgista vai arbitrar. Ou seja, aí cabe a cada jogador decidir em que momento, né, estrategicamente, em que momento você vai encarar os desafios de frente e em que momento você vai tentar contornar, evitar as confusões. Lembrando que, né, evitar o problema, no final das contas, dependendo da sua sorte, pode acabar sendo uma solução pior do que encarar tudo de frente. Seguindo adiante aqui no capítulo, o próximo tópico que é interessante da gente mencionar aqui é o que o livro chama de fio narrativo e evento. Como é que funciona aqui essa mecânica? Essa mecânica, ela está ligada também com o resultado que vai sair na sua jogada de dados, tá? Então, lembrando, aqui no cenário de vampiros, no sistema de vampiros, cada sucesso é chamado de insight. Só que se você tem um 10 em um D10, né, lembrando aqui a gente só usa dados de 10 lados, toda vez que você tira 10 em um D10, isso significa que você ganhou a possibilidade de inserir um fio narrativo na história, beleza? O que significa que, na verdade, você vai inserir um elemento novo na cena. A cada 10 que você tirar num D10, você ganha um fio narrativo. E isso, na verdade, vai te possibilitar interferir na história, inserir esse elemento novo de 3 maneiras diferentes, que estão descritas aqui no livro, tá? Então vou dar uma ideia geral para vocês. E cada uma delas vai ter um custo, da mais fraca para mais forte, vamos dizer assim. Então, a primeira possibilidade que você tem é o que o livro chama aqui de carta na manga. Se você tiver só um fio narrativo, ou seja, se a sua jogada de dados, no final das contas, resultou em só um resultado 10. O que significa o carta na manga?
A jogadora pode revelar um item, conhecimento ou habilidade previamente desconhecida, mas que faz sentido dentro do contexto do personagem e da história. É um elemento novo que ela vai ter o direito de inserir ali, porque teve um resultado 10. Se conseguir na jogada de dados ali 2 resultados 10, isso significa que pode ser inserido um flashback. O flashback tem um custo, olha, de 2 fios narrativos, beleza? O que é o flashback? Pode introduzir um flashback que adiciona contexto ou explica uma habilidade, relacionamento ou item que a personagem possui. Este flashback deve ser coerente com a história e o desenvolvimento da personagem, tá? Ele vai exemplificando aqui cada uma dessas situações para você entender mais ou menos como colocar isso no jogo, beleza? E a terceira e última possibilidade de inserir fios narrativos aqui na história, né, é o chamado furo de roteiro. Você só pode utilizar o furo de roteiro se você tiver 3 fios narrativos ou mais, ou seja, 3 resultados 10 ou mais na sua jogada. O que significa o furo no roteiro? A jogadora pode criar uma inconsistência ou brecha na trama, permitindo que a personagem se beneficie disso para superar uma dificuldade ou desafio. Ou seja, a partir de uma simples jogada de dados, olha quantas possibilidades, quantas coisas a gente já mencionou aqui que podem acontecer. Unindo o que a gente comentou no vídeo anterior e nesse, já que eles todos fazem parte do mesmo capítulo, a gente tem a questão das vantagens e desvantagens, a gente tem ali a possibilidade de você gastar pontos de sangue para diminuir a dificuldade, para ganhar dados extras, a gente tem a possibilidade de você ter um sucesso total, parcial ou um fracasso com as suas respectivas consequências, a gente tem a possibilidade aqui, se você tirar resultados 10 no dado, você inserir elementos novos na cena, ou seja, da maneira como eu consigo perceber isso tudo, na verdade, são as regras servindo ali a questão da narrativa, porque a maioria desses desdobramentos ali, na verdade, vão resultar em descrições, em narrativas compartilhadas, em elementos novos na cena, ou seja, você vai ter as regrinhas ali para basear, né, para fundamentar o seu jogo, mas elas também vão impulsionar de alguma forma a criatividade de jogadores e do narrador para costurar esses elementos todos na história. Seguindo adiante aqui no capítulo, mais alguns conceitos mais rápidos para a gente ir avançando, a gente tem aqui, olha, a questão, uma regra opcional da falha automática. Na verdade, isso aqui eu até já comentei. O que ele considera aqui como falha automática? Quando no seu teste você tirar nos resultados dos dados 3 números 1 ou mais. Tá? Isso aí, se você quiser utilizar dessa maneira, significa uma falha automática, ou seja, não interessa quantos dados você jogou e se o resultado dos outros dados seria suficiente para te garantir um sucesso, se você está usando a regra da falha automática, acabou. 3 números 1 significam que automaticamente você não foi bem sucedido na história. E também vai anular qualquer possibilidade que você tenha de, por exemplo, nos outros dados, ter tirado um 10 e ganhar um fio narrativo, como a gente acabou de mencionar aqui. Se você utilizar a regra opcional da falha automática, 3 números 1 nas suas jogadas de dados anula qualquer resultado positivo que você pudesse vir a ter, beleza? Seguindo adiante, tem a questão aqui, olha, da condição do personagem. Eu mencionei aqui na questão, salvo engano, acho que dos riscos, dizia lá, se você tiver um sucesso, parcial, você tem uma condição lá que prejudica a personagem, mas não muito, se for o risco alto, uma condição mais severa e tal. Mas o que são essas condições? Lá na tabela que eu mostrei isso, tinha alguns exemplos. Mas aqui, nessa seção do livro, ele vai descrever com um pouquinho mais de detalhe quais são essas condições. Como todas as outras listas aqui do livro, ela é meramente sugestiva, tá? Ela não é exaustiva. Você pode inventar outras condições e tal que se encaixem ali, né, de acordo com a situação. Mas aqui ele traz de exemplo, olha, 12 condições iniciais. E aqui você tem uma pequena descrição de cada uma delas e logo na página seguinte, ou melhor dizendo, mais aqui para o final, você vai ter aqui, olha, exemplos também de que condições se aplicam a que níveis de risco, tá? Então, só para dar uma ideia geral, quais são algumas das condições que o livro traz aqui? Afligida, personagem está sob efeito de uma maldição ou danação que afeta as capacidades. Aí tem aqui a penalidade que ela vai sofrer. Dominada, personagem está sob o controle mental de outro ser, seja um vampiro mais poderoso ou uma entidade sobrenatural. Sedenta, personagem está em um estado de fome aguda por sangue. Tocada pela luz, personagem foi exposta à luz do sol ou outra fonte de energia que é letal para o vampiro, e aí qual é o dano que ela vai levar, enfim. E tem coisas
que não são ruins também, por exemplo, olha, alimentada. O personagem acabou de se alimentar de sangue, está em plena força, tal. Então, enfim, ele vai trazer aqui algumas ideias de condições que se aplicam aos personagens. As condições que são negativas vão estar aqui, né, para você também ter essa noção. Então, por exemplo, condições possíveis. A condição enfraquecida, a condição de paralisada, ela estaria vinculada, por exemplo, a um teste de risco baixo ou médio. Né? E aí ele vai dar exemplo aqui. Isso poderia ser originado por armas brancas, por facas, por golpes marciais. Né? A condição de morta, que é a mais severa, né, está associado com teste de risco mortal. Né? Explosão nuclear, lava, queda em precipício, esse tipo de coisa. Então ele dá aqui um parâmetro para você se orientar e escolher qual condição você vai associar com qual tipo de risco. E claro, lembrando sempre, você pode inventar, acrescentar novas condições de acordo com os riscos ali que estiverem em jogo e também da narrativa que estiver rolando na cena. Só complementando essa parte, para a gente poder avançar, tem um tópico aqui, olha, que diz sem estatísticas de armas. Então, a gente está falando aqui de dano, de condições e tal, e aí você pode estar pensando aí, tá, mas quantos pontos de vida eu tenho? Como é que funciona a questão do dano aqui no Vampiros e tal? Não temos isso. Porque o dano, na verdade, como eu estou entendendo, tá? Ele vai estar associado com essa questão das condições e ele vai se traduzir, quando for relevante, em uma penalidade. Então, por exemplo, se você levou um tiro, não interessa saber que aquela bala dá um X de dano ou que a metralhadora dispara trocentos tiros por segundo, não interessa. Interessa que você foi ferido por um tiro e isso vai estar associado com uma condição, que pode ser uma das existentes que você pode criar, e, perdão, e isso pode te gerar uma condição que vai interferir em algum momento do jogo. Por exemplo, você levou um tiro na perna, então você está mais lento. Se você for fazer um teste de corpo que envolva fugir de alguma coisa ou escalar e tal, você vai fazer esse teste com penalidade. É assim que funciona. É tudo na base da narrativa, da conversa, da imaginação. Você não vai ter estatísticas precisas nesse sentido. Não é o objetivo do jogo, tá? A ideia aqui é você construir a narrativa, inclusive nessa parte, com o grupo ali, com a ajuda de todo mundo, usando coerência e bom senso. Seguindo adiante aqui no livro, tem um próximo tópico com uma mecânica que eu achei de fato bem interessante, que é a chamada Deus Ex Machina. O que é isso aqui? Uma vez por sessão, tá? O jogador ele pode anunciar, né, que ele vai fazer uma jogada Deus Ex Machina, e o resultado dessa jogada, se for favorável, permite a este jogador que ele resolva a cena da maneira que ele bem entender, independente das regras, né, independente ali da situação que está se apresentando. Ele tem uma liberdade criativa, vamos dizer assim, na minha opinião aqui, tá? Balizada somente pela questão do bom senso e da diversão ali do grupo, tá? Mas ele vai, de repente, resolver uma situação que parecia totalmente perdida da maneira que ele quiser, usando a criatividade e o bom senso e tal. Como é que funciona essa jogada do Deus Ex Machina? Ele vai pegar um D10, a gente só usa D10 aqui, vai escolher um número e vai jogar. Se o número que for sorteado for um número que ele escolheu, ele foi bem sucedido, beleza, e ele vai conseguir narrar ali o resto da cena e vai conseguir resolver a situação como, entre aspas aqui, como uma intervenção divina, como um Deus Ex Machina, respeitando, na minha opinião, só a questão do bom senso e a diversão da galera. Qual é o outro lado da moeda? Se ele falhar no teste, duas coisas acontecem. O teurgista pode, como o próprio livro diz aqui, incorporar o caos, né? E colocar elementos que prejudiquem ali aquele personagem e tal, não sei o quê. E deste ponto em diante, até o final da sessão, aquele personagem que falhou no Deus Ex Machina vai fazer toda e qualquer jogada de dados com desvantagem, também independente das regras, tá? Falhou no Deus Ex Machina, vai fazer todos os testes com desvantagem. Aí é o seguinte, é o famoso tudo ou nada. Você apostou tudo e perdeu. Faço aqui também um pequeno reparo, na minha opinião, porque jogador é bicho matreiro. Então assim, já antevejo a possibilidade do jogador ficar guardando ali o Deus Ex Machina para chegar no finalzinho da sessão e tal, e ele, pá, é agora. Porque aí, se eu falhar, o meu prejuízo vai ser curtinho, vai ser só até o final dessa sessão. Não sei, preciso ver a regra na prática, mas de antemão já pensaria na seguinte possibilidade. Se você usar ali o Deus Ex Machina nos 45 do segundo tempo para acabar a sessão e você falhar, o seu prejuízo, as suas jogadas com desvantagem vão durar até o final da próxima sessão.
só para estabelecer ali uma pequena regra de bom senso também, na minha opinião. Mas enfim, estou pré-julgando aqui os jogadores com base em experiências passadas. Mas enfim, vamos lá. Quero ver a regra na prática, porque de fato eu acho que ela pode ser bem interessante e bem emocionante. Conheço jogadores que acredito que gostariam muito dessa regra, que ela dá essa sensação mesmo do tudo ou nada, que, na minha opinião, é para ser usada em momentos também dramaticamente interessantes, importantes, onde tudo parece perdido. Seguindo adiante, para a gente já ir encaminhando para o final do capítulo e do conteúdo desse vídeo, tem só um tópico para a gente abordar, que é a questão do avanço, né, de experiência, né, do avanço de níveis. Não, porque aqui no Vampiros ele fala, ao invés de níveis, décadas. Então como é que os personagens melhoram? Como é que a gente vai contabilizar a experiência, o XP aqui no Vampiros? Basicamente, o que o livro traz para a gente? A ideia aqui é que os vampiros vão ficando mais poderosos ou mais experientes com o passar de décadas, tá? Então você não vai ter avanços de nível. A cada quantidade X de tempo tem a possibilidade de algumas melhorias. Por padrão, o que o livro coloca aqui? Os personagens vão começar na primeira década de existência deles como vampiros. E aí, como é que vai funcionar essa situação? A cada 2 anos, ou seja, a cada biênio, o teurgista, o narrador, vai fazer algumas perguntas, né? Tem uma lista aqui com 5 perguntas para serem feitas para os personagens depois que se passarem 2 anos em tempo de jogo. Se tiver pelo menos uma resposta positiva, uma resposta sim para essas perguntas, o personagem vai poder escolher entre 2 possibilidades de avanço, vamos dizer assim. Ou seja, ou ele escolhe uma nova âncora, tá? Ou seja, ele vai ter alguma qualidade ali, alguma característica que vai ajudá-lo em algum tipo de teste, ou ele pode aumentar uma característica permanentemente. Ele pode ganhar um ponto em corpo, em mente ou em vontade. Tem essas 2 possibilidades de avanço, de melhoria, a cada 2 anos. O único detalhe aqui é o seguinte, se no primeiro biênio eu aumentar um ponto em corpo, por exemplo, no segundo biênio eu não posso aumentar a mesma característica, então eu teria que aumentar ou mente ou vontade. Eu só poderia aumentar corpo novamente depois que eu aumentasse um ponto em cada uma das outras 2. É a única limitação, beleza? E isso aqui eu estou falando a cada 2 anos. Ou seja, quando você completar uma década de existência como vampiro, aí tem um outro tipo de avanço. A cada década de existência, o vampiro pode ganhar 2 pontos de sangue extras, tá? Ou seja, ele vai aumentar a quantidade de sangue que ele consegue manter no corpo, ou alguma coisa assim, e também vai ganhar um novo poder vampírico, que você vai escolher lá a partir das opções presentes aqui no livro, beleza? Então, basicamente é isso. A cada 2 anos você tem a lista de perguntas. Se você responder sim a pelo menos uma delas, você ou ganha uma âncora nova, ou você ganha um ponto a mais em alguma característica, e a cada 10 anos você ganha 2 pontos de sangue e um novo poder vampírico. O avanço também é bem simples, bem dinâmico, bem direto, e claro, na minha opinião também, sempre tem que estar atrelado à questão do bom senso e das experiências que aquele personagem viveu durante esse período de tempo, seja o biênio, seja a década. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, fechamos o capítulo 4 e avançamos um pouquinho mais aqui no Vampiros. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário, e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.